Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h32. Olá, muito bom dia para você. Manhã de quinta-feira, 2 de maio do ano de 2024. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do nosso Jornal Verde Vale. Comigo na bancada, Daliana Oliveira. Muito bom dia. Ótimo dia para você, Wesley. Um ótimo dia para você também que acompanha a programação aqui na 103,7. Começando mais uma edição do Jornal Verde Vale. Para você começar o seu dia sempre bem informado. Agora você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Com nova onda de calor, consumo de energia deve crescer 5,5% no mês de maio. Lula assina decreto de reajuste da tabela do imposto de renda. Vendas de álcool líquido 70% está novamente proibida no Brasil. Lei que cria bônus por produtividade na educação em Goiás é publicada no Diário Oficial. Senado aprova a reestruturação do PERSE, programa de retomada do setor de eventos. Para 75% dos brasileiros, mulheres têm menos oportunidades no trabalho. 63% dos brasileiros, dos trabalhadores brasileiros, têm problemas financeiros. É o que aponta a pesquisa. Vamos saber dos detalhes destas e outras notícias agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. Uma ótima manhã de quinta-feira para você que a partir de agora passa a sintonizar mais uma edição do Jornal Verde Vale. Sejam bem-vindos e bem-vindas a esta edição. Olha, a nova onda de calor que atingiu 6 estados nos últimos dias impulsionou o consumo de energia elétrica. Com isso, a demanda deve crescer 5,5% em maio, na comparação com o mesmo período do ano passado, segundo o Operador Nacional do Sistema Elétrico. A projeção é do boletim do Programa Mensal de Operação, que apresenta cenários de expansão na demanda de carga ao final de maio, tanto no Sistema Interligado Nacional como em todos os subsistemas. No primeiro trimestre deste ano, o uso mais intenso de equipamentos de refrigeração provocou o aumento da demanda em quase todo o país. Com 72.416 megawatts médios de consumo de energia elétrica, o Brasil registrou um volume 5% maior na comparação com o mesmo período do ano passado, segundo o balanço da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. E a venda de álcool líquido com teor 70% está proibida em todo o país. A medida foi tomada pela Anvisa devido ao alto risco de acidentes com queimaduras causadas pelo produto. Embora a venda já estivesse proibida desde 2002, durante a pandemia de Covid-19, houve uma liberação temporária pela Anvisa por conta da escassez do álcool em gel 70%. Agora, a comercialização do álcool líquido é permitida apenas se estiver abaixo da concentração de 70%. O presidente Lula sancionou nesta quarta-feira o decreto de reajuste da tabela do imposto de renda. O ato aconteceu durante evento de centrais sindicais para celebrar o Dia do Trabalho em Itaquera, na zona leste de São Paulo. O projeto altera os valores da tabela progressiva mensal do imposto de renda e, com a medida, a faixa de isenção foi estendida para quem ganha até 2 salários mínimos, o equivalente a R$ 2.824. O último reajuste da tabela do imposto de renda ocorreu em 2015 pela lei número 13.149. O assunto já era discutido pela equipe de transição de Lula antes dele assumir a gestão. O evento contou com a participação do vice-presidente Geraldo Alckmin, além do ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, e do ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida. Balanço, orçamento da educação tem alta, mas ainda é insuficiente. Os detalhes é com Breno Zonta. Primeiro ano desta terceira gestão do presidente Lula promoveu algumas mudanças para a educação brasileira. E os resultados foram avaliados pelo Instituto de Estudos Socioeconômicos, o INESC, em seu balanço recém-divulgado sobre o orçamento da União. De acordo com o relatório, em 2023 foi autorizado ao Ministério da Educação orçamento 20% maior, passando de cerca de 142 bilhões de reais em 2022 para cerca de 169 bilhões. A execução financeira da educação básica aumentou de cerca de 46 bilhões para cerca de 56 bilhões e a educação superior foi de uma média de cerca de 32 bilhões nos 4 anos da gestão passada para cerca de 39 bilhões.
No entanto, esse valor ainda precisa subir, como avalia a assessora política do INESC, Cléo Manhas. Com o acordo do governo eleito com o Congresso Nacional aprovando a PEC da transição, houve um aporte de 12 bilhões para a educação, podendo, por exemplo, recuperar parte do orçamento do ensino superior, chegando a 40 bilhões. Só que isso não cobre todo o déficit passado. A educação ainda precisa de muitos recursos, não só para o ensino superior, como para todas as suas outras etapas. Cléo entende que o valor ainda é incipiente, já que é semelhante ao de 2014, de cerca de 40 bilhões, ou seja, está defasado e diante de necessidades reprimidas nas universidades. Ela afirma que desde 2016, com a aprovação do teto de gastos como regra fiscal do país, a educação tem perdido recursos. Para 2024, a assessora do INESC defende que o Brasil tenha um novo Plano Nacional de Educação, que considere a diversidade brasileira e, assim, reduza desigualdades estruturais. A grande prioridade para 2024 é a aprovação do Plano Nacional de Educação, garantindo que as decisões da Conferência Nacional de Educação sejam respeitadas, garantindo também um Plano Nacional de Educação antirracista e antissexista, garantindo que as questões de gênero e as questões de raça sejam discutidas, que a educação quilombola seja garantida, que a educação indígena seja garantida. Cléo lembra que em 2024 termina a vigência do atual Plano Nacional de Educação, que em sua meta 20 garante 10% do Produto Interno Bruto do país para o setor. Ela lamenta, no entanto, que mesmo com algum avanço, 2023 ainda tenha fechado com cerca de 5,5% do PIB com este destino. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h39 agora, e o governo de Goiás vai reformar aproximadamente 150 mil conjuntos e mesas e cadeiras escolares. Segundo a Secretaria de Educação, a SEDUC, o serviço inclui a troca de tampos e renovação de pintura. Com essa medida, a pasta estima uma economia em torno de 4,5 milhões de reais. Segundo o governo, quase 50% do valor seria desembolsado para a aquisição de itens novos. Além disso, mais de 25 mil conjuntos de 177 unidades escolares já foram reformados até agora. A restauração teve como critério a necessidade das escolas indicadas pelas 40 coordenações regionais de educação. Segundo o superintendente de gestão administrativa da SEDUC, Leonardo Santos, além da otimização de recursos, há também ganhos ambientais, uma vez que se evita o descarte de toneladas de entulhos metálicos. Já o gerente de patrimônio, Hudson Gonçalves, afirma que toda a quantia poupada será reinvestida na rede de ensino. E a Procuradoria de Recursos Constitucionais do Ministério Público de Goiás vai selecionar uma assistente de procurador da Justiça mais cadastro de reserva. O cargo tem vencimento de R$ 14.416,47. E vale citar, a Procuradoria de Recursos Constitucionais é um órgão de apoio. A atribuição dele é a interposição de recursos no Superior Tribunal de Justiça e também no Supremo Tribunal Federal. Interessados precisam ter formação em direito. As inscrições vão até esta quinta-feira. Para participar, o candidato deve enviar o seu currículo para o e-mail seleção.prc@mpgo.mp.br. E segundo o SPC Brasil, o número de dívidas em atraso cai em Goiânia, enquanto aumenta no restante do país. Os detalhes desse levantamento é com Rafael Mesquita. Em março, cada consumidor inadimplente de Goiânia tinha em média pouco mais de 2 dívidas em atraso. Já o setor com participação mais expressiva no índice da inadimplência foi o de bancos, com 65,51%. O levantamento mais recente do SPC Brasil apontou que o número de inadimplentes na capital teve queda de 0,92% em março, diferente da média nacional, que registrou alta de 2,67%. Na avaliação do coordenador da Câmara de Dirigentes Lojistas de Goiânia, Felipe Teles, 2 fatores ajudam a explicar essa realidade na capital. A queda ou controle da inflação, que tem se mantido mais ou menos estável, apesar de alguns produtos, alimentos, combustíveis ainda apresentarem uma alta, o consumidor consegue economizar um pouquinho, em relação à manutenção da inflação, e também a própria empregabilidade. Os dados do CAGED apontam um maior número de empregos, tanto no setor de comércio e serviços quanto na indústria. Então, nós temos mais pessoas trabalhando, mais poder de compra, os custos diminuindo um pouquinho. O valor médio da dívida de cada goianiense inadimplente é de R$ 5.105 e o tempo médio de atraso é de pouco mais de 2 anos.
Os dados ainda mostram que a inadimplência em Goiânia tem caído nos últimos 8 meses de forma consecutiva. Mesmo com os números, a população se divide entre os que se dizem endividados e os que estão com as contas em dia. Muita dívida, muita dívida. Principalmente com o quê aí? Com conta do dia a dia ou com outras coisas que você comprou? Não, com IPVA de carro, que ainda não paguei o desse ano. Com várias outras coisas. A minha tá de boa, controlada. Tá controlada. Você evita fazer dívida, pesquisa, só compra o que precisa mesmo? Compro o necessário, para não fazer falta até na dívida, nas contas, né? Não gastar e tirar e acabar me endividando, né? Se entrar, não sai. Mas o coordenador da CDL Goiânia alerta que ainda é cedo para avaliar qual será a realidade financeira dos brasileiros neste ano. De toda forma, ainda é preciso ter cautela, porque o número de inadimplentes no país ainda é muito alto, principalmente na região sudoeste, até aqui na região centro-oeste, região nordeste também. Então, a gente ainda não pode descartar totalmente o risco da inadimplência e precisamos também acompanhar os próximos meses, os próximos indicadores, para entender o que realmente vai ser visto na prática, né, para o ano de 2024. Rafael Mesquita, da Agência Brasil Central. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h43. Em sua estreia na Copa do Brasil deste ano, o Fluminense venceu o Sampaio Corrêa por 2-0 nesta quarta-feira em Cariacica e abriu vantagem na terceira fase da competição. Na primeira etapa, Lima chutou forte de fora da área. A bola desviou em Terans e entrou no canto. O árbitro deu gol para o uruguaio, que fez o seu primeiro com a camisa tricolor. Já na reta final da partida, Arias ampliou o placar ao bater pênalti sofrido por ele mesmo, marcado após consulta ao VAR. O jogo de volta no Maracanã será no dia 22 de maio. O segundo jogo do confronto entre Fluminense e Sampaio Corrêa será no dia 22 de maio no Maracanã, às 19 horas. O avanço às oitavas vale 3,465 milhões de reais ao time classificado. E Souza e Bragantino empataram em 1-1 na noite desta quarta-feira em partida válida pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Luan Cândido, convertendo um pênalti, abriu o placar para o Massa Bruta, enquanto o Júnior Batata, estreante da noite, empatou para o Dino com um golaço de falta aos 37 minutos do segundo tempo. Com o resultado, a decisão da vaga para a próxima fase ficou para o confronto em Bragança Paulista, também marcado para o dia 22 de maio. Caso o Dinossauro ou Massa Bruta saia vencedor durante os 90 minutos, garante a classificação. Porém, se o jogo novamente terminar empatado, o confronto que vale vaga às oitavas será decidido nos pênaltis. O Souza voltará a campo neste próximo domingo, visitando o 13 às 16 horas no Amigão, em Campina Grande, pela Série D do Brasileirão. Já o Bragantino jogará daqui a 3 dias, no sábado, recebendo o Flamengo pela Série A do Campeonato Brasileiro às 18h30. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 6h45. E com a queda de 36,9% na receita do primeiro trimestre, o pior momento para o mercado brasileiro de máquinas agrícolas parece já ter passado. Essa é a percepção do presidente da Câmara Setorial de Máquinas e Implementos Agrícolas da ABMAC, Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos, Pedro Estevão Bastos. O dirigente falou à imprensa nesta quinta-feira durante a 19ª edição da AgriShow. A ABMAC projeta a queda de 15% no setor no ano. Bastos destacou que a expectativa já era de dificuldade no primeiro trimestre devido à falta de recursos do Plano Safra a juros baratos. A expectativa por menores juros no próximo plano também garantiu o ímpeto de produtores para investir. O dirigente disse que a ABMAC exigiu ao governo federal que o Plano Safra 24-25 contenha ao menos 36 bilhões de reais para o financiamento do setor, sendo 26 bilhões para o Moderfrota e Moderfrota Pronamp e 10 bilhões para o Pronaf. O otimismo também é movido pela projeção de aumento da área e da produção do Brasil nos próximos anos, o que deve contribuir para a demanda por máquinas agrícolas. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. De novo, chuvaradas no meu estado, no Rio Grande do Sul, no meu rio Jacuí, à beira do qual eu nasci. Foi a primeira vez que eu atravessei um rio, foi lá. E o Rio Jacuí é o Rio dos Sinos também. Chuvaradas em toda parte. E eu vi as imagens, como vocês devem ter visto, da água pegando uma ponte perto de Santa Maria, na RS 287, se não me engano.
e a ponte vai embora. Como se fosse de papel, como se fosse um castelo de cartas ao vento. Aí eu pergunto, eu não sei, mas eu procurei e não encontrei. Quem foi a construtora que fez uma ponte dessas, com tal fragilidade, sobre o Arroio Grande? Não foi sobre um rio, foi sobre o Arroio Grande. Quem fez? Que vergonha. Eu não sei o que pensam as pessoas que viram e vão rever a imagem dessa ponte. Assim como essa, outras cederam às águas. Já temos mais de 10 mortes, tem cerca de 20 desaparecidos. De novo, uma tragédia, uma catástrofe por causa de chuvas no Rio Grande do Sul. Até quando, né? São coisas que não podem ser evitadas, mas outras, como, por exemplo, a solidez de uma ponte, né, ou de um aterro, isso é um desafio para a engenharia, que certamente é um desafio que a engenharia supera, né? Eu vejo aqui, ontem vi obras dos romanos que estão de pé até hoje, né? 3.000 anos depois. Pois é. Bom, outro assunto que afeta o país inteiro, né? Em abril foi uma enxurrada, terminou abril uma enxurrada de invasões do MST. E eu recebo um relato de uma senhora lá da Bahia, do município de Itabela, sobre o aperto que ela está passando por causa do MST de invasores. Começar que invadiram no ano passado e depois arrendaram a terra que invadiram. Tiveram que tirar de lá o arrendatário com o seu gado, que já estava com gado sobre a terra. E aí deixam ruínas, né? Cerca derrubada, tratores vandalizados, transformadores de eletricidade que sumiram. E agora, recentemente, essa senhora, suas irmãs, seus irmãos, ameaçados pelo MST, chamam a polícia vai lá pôr a ordem judicial em prática, porque há ordem judicial e não acontece nada. Está lá direito de propriedade, no artigo 5º da Constituição, é cláusula pétrea, está na mesma linha do direito à vida e não acontece nada. Isso é algo que é vergonhoso para o país. Princípios, direitos que não são respeitados. E aí a ordem jurídica, a ordem natural das coisas vira uma bagunça. É o que está acontecendo. Assim como foi muito estranho o julgamento de ontem do senador por Santa Catarina, Jorge Seif, foi acusado de ser favorecido pelo Luciano Hang com um helicóptero. Não conseguiram provar nada. Nem do uso do helicóptero, nem onde o helicóptero pousou, nada. Tanto que o Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina, por 7-0, inocentou o senador Jorge Seif. Agora, mesmo assim, foi para o Superior Tribunal Eleitoral. Aí chega um impasse novamente. Não há provas suficientes para concluir um julgamento. Aí o julgamento é suspenso para ir buscar provas. Gente, está no Tribunal Superior e ainda não tem as provas. Que inquérito foi esse? Meu Deus. De Portugal, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento. O sol já despontou, anunciando um novo dia. E já vai homem do campo a trabalhar com alegria. Vai cuidar do seu rebanho, da colheita ou plantação. E sempre que precisa, ele já sabe a solução. Preços baixos de verdade, produtos, peças rurais, com grandes variedades. Ouro Peças, aqui tem qualidade. Ouro Peças, aqui tem qualidade. 6h51 agora, primeiro intervalo do Jornal Verde Vale desta quinta-feira. Já no próximo bloco, o Senado aprova a reestruturação do PRS, Programa de Retomada do Setor de Eventos. E para 75% dos brasileiros, as mulheres têm menos oportunidades no trabalho. 63% dos trabalhadores brasileiros têm problemas financeiros, é o que aponta a pesquisa. Não saia daí, a gente volta já trazendo tudo em detalhes para você. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h01, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa quinta-feira. O plenário do Senado aprovou nesta terça-feira o projeto de lei que cria o novo PES, o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. A relatora da proposta, a senadora Daniela Ribeiro, do PSD da Paraíba, havia sugerido modificações ao texto
mas acabou voltando atrás no trecho que previa a correção pela inflação do impacto financeiro de 15 bilhões de reais até 2026. Essa medida na prática iria elevar o limite de recursos destinados ao programa de auxílio para empresas do setor de eventos, bares e restaurantes. Além disso, o texto inicial iria impor uma derrota ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que havia feito um acordo pela redação da forma como foi aprovado na Câmara. A proposta foi aprovada por votação simbólica em um dia no qual o Senado realizou a sessão em formato semipresencial devido ao feriado de 1º de maio. Como o texto não sofreu modificações, a proposta agora vai para a sanção da Presidência da República. E para 75% dos brasileiros, as mulheres têm menos oportunidades no mercado de trabalho. Essa parcela da população ainda tem de lidar com o desafio da maternidade, além de representar a maior fatia entre os que sofrem algum tipo de assédio, é o que diz uma pesquisa. Os dados são de um levantamento inédito do Instituto Locomotiva Equestrian, divulgado no contexto das comemorações do Dia do Trabalho, celebrado nesta quarta-feira. A maternidade também aparece como um complicador para a carreira profissional das mulheres. No geral, 88% dos brasileiros consideram que as mulheres com filhos experimentam mais desafios no trabalho. Para 91% dos brasileiros, homens e mulheres têm a mesma responsabilidade na criação dos filhos. Ainda sobre o assunto filhos, 67% das pessoas que responderam à pesquisa pensam que o tempo de licença parental deveria ser o mesmo para ambos os gêneros. As mulheres também aparecem como a parcela de gênero que mais sofre preconceito, discriminação ou assédio no ambiente de trabalho. Em 40% dos questionários delas, a resposta foi sim. Entre as respostas de homens, o percentual cai para 33%. 7:03, Enem dos concursos. Saiba como se preparar na reta final. Quem traz as dicas para você neste momento é Alexandre Figueiredo. Está chegando. A aplicação das provas do Concurso Público Unificado Nacional vai acontecer no domingo, dia 5 de maio. São mais de 2.100.000 inscritos que vão concorrer em uma única seleção a 6.640 vagas para 21 órgãos federais. Mas com a reta final tão próxima para quem se prepara há dias para ser avaliado, é preciso ter cuidado para evitar erros. E quais são os mais comuns neste período? Professor do Estratégia Concursos, Stefan Fantini, esclarece. Um dos erros mais comuns que o candidato comete nas vésperas da prova é estudar assuntos novos. O candidato deve se preocupar com as revisões do conteúdo que já foi estudado. Outro erro é o de não planejar o deslocamento no dia da prova. Planejar o deslocamento, obtendo informações, por exemplo, sobre o local da prova, as rotas, o tempo de deslocamento, é um fator essencial para garantir que o candidato chegue ao local da prova no horário certo, com tranquilidade. O Enem dos concursos, como ficou popularmente conhecido, vai ser aplicado em mais de 75 mil salas distribuídas nas 27 unidades federativas do país. Por essa razão, diante da magnitude do certame, o professor indica com o que o candidato bem preparado deve estar atento até a véspera da prova. Deve se preocupar com as revisões. As revisões são fundamentais e podem ser feitas por meio dos resumos ou de anotações pessoais de cada candidato, sempre priorizando os pontos mais importantes de cada disciplina. Além disso, o candidato deve ter uma boa noite de sono, especialmente no dia anterior ao da prova. A alimentação também é fundamental. Nesse sentido, o candidato deve evitar comer comidas que possam provocar algum mal-estar. Ainda é importante que o candidato controle a ansiedade, especialmente na hora da prova. Uma dica que dou sempre aos meus alunos é que comece fazendo a prova pelas questões que você tem mais facilidade. O concurso unificado, que vai contar com um forte esquema de segurança, terá a atuação de mais de 200 mil agentes em todo o país para coibir fraudes. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Alexandre Figueiredo. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7:05. O Consórcio Brasil Central propõe uma mudança na regra do teto de gastos para estados em regime de recuperação fiscal. O consórcio sugere que o cálculo considere não só a inflação, mas também parte do crescimento econômico do estado. Atualmente, apenas a inflação é considerada. Celine Pérez, a secretária da Economia de Goiás, afirma que os estados vão apresentar essa proposta em uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O teto atual para Goiás em 2024 é de 34,7 bilhões de reais, mas se a proposta for aceita, poderá ser ampliado em 1,2 bilhão.
O consórcio de integração Sul e Sudeste concordaram em apresentar sugestões à Haddad. Essas duas entidades representam 14 unidades da federação, incluindo os estados que estão no regime, Goiás, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, além de Minas Gerais, que busca a ajuda financeira da União. E segundo informações internas, o senador Vanderlan Cardoso, pré-candidato a prefeito de Goiânia, vai investir em pesquisas qualitativas e quantitativas para formatar as estratégias da pré-campanha, tanto para as redes sociais quanto para as ações do corpo a corpo nos bairros. A ideia é profissionalizar ainda mais o trabalho já no período que antecede a campanha eleitoral e sair na frente dos demais pretensos candidatos ao paço municipal. Como o Vanderlan tem serviço prestado em Goiânia, a expectativa da equipe é que esse trabalho aconteça de forma natural. A percepção é que o trabalho realizado durante o mandato de senador, dando destaque para as ações que Vanderlan realiza nos municípios e o trabalho no Senado Federal, especialmente como presidente da CAI, uma das comissões mais importantes do Congresso Nacional, está sendo bem divulgado e está chegando na população. Mas agora, durante a pré-campanha, será preciso fazer ajustes no conteúdo dessas divulgações e principalmente no público-alvo. E de acordo com a equipe de comunicação, isso será feito com auxílio de pesquisas que mostrarão de forma mais clara quais são as reais demandas da população em cada região de Goiânia. E o artesanato goiano terá um investimento de quase 2.500.000 reais do governo estadual nesse ano. A matéria é com Leandra Matos. Conhecido como importante pilar na valorização da cultura e tradições goianas, o artesanato receberá investimentos no valor de 2.400.000 reais do governo de Goiás durante 2024. O projeto de difusão e comercialização inclui realização de 4 edições da Feira Goiás Feito à Mão, participação em feiras nacionais, divulgação em eventos como Natal do Bem e ainda o mapeamento que resgata e apoia artesãos em todas as regiões do estado. O projeto de artesanato para 2024 inclui ainda 4 rodadas de mapeamento pelos municípios goianos, um trabalho minucioso que investiga a produção até então anônima ao grande público. O objetivo é resgatar artesãos e formalizar o trabalho junto ao Sistema de Artesanato Goiano e o Programa do Artesanato Brasileiro. Essa é a forma de fazer chegar até a ponta as políticas públicas de apoio ao segmento. De Goiânia, Leandra Matos, da Agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h09 e o que não faltou no Colosso da Lagoa foi emoção na noite desta quarta-feira. Com reviravolta nos últimos lances, o Ipiranga venceu o Atlético Paranaense de virada por 2-1 no jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. E com essa vitória no Colosso da Lagoa, o Ipiranga joga pelo empate no jogo da volta, na Liga Arena. Já o Atlético vai precisar de uma vitória simples para levar às penalidades máximas ou por uma vantagem maior para garantir a classificação. As duas equipes se enfrentam no próximo dia 22, às 20 horas. Depois do desafio pela Copa do Brasil, o Ipiranga volta agora a atuar pela Série C no próximo sábado às 17 horas contra o Náutico nos Aflitos. Já o Atlético Paranaense, pela elite brasileira, vai duelar contra o Vasco no domingo, às 16 horas, também na Liga Arena. E o Fortaleza e o Vasco empataram por 0-0 na noite dessa quarta-feira, na Arena Castelão, pelo duelo de ida da terceira fase da Copa do Brasil. O jogo de volta será no dia 21 de maio, em São Januário. O Leão do Pici foi melhor e criou mais chances, com 15 finalizações, obrigando o Léo Jardim a boas defesas. O time carioca, com o treinador interino Rafael Paiva, se defendeu em boa parte do confronto e levou pouco perigo ao gol defendido por João Ricardo. Agora as equipes voltam as suas atenções para o Brasileirão. No sábado, Fortaleza visita o Corinthians na Neoquímica Arena às 16 horas. O Vasco joga no domingo às 16 horas contra o Atlético Paranaense na Liga Arena. O jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil será no dia 21 de maio, uma terça-feira às 21h30, no estádio de São Januário. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h10. O mercado brasileiro da soja nessa terça-feira não trouxe grandes novidades. Segundo o Safras Consultoria, foi observada uma retração por parte dos produtores, o que resultou em estabilização de preços ao longo do dia, com oscilações contrárias entre dólar e Chicago. Houve algumas oportunidades ao longo do dia, com relatos de negociações pontuais nos portos, embora tenham sido limitadas. Quanto à indústria, pouca agitação
indicando uma sessão de comercialização lenta. Confira os preços da saca de soja no fechamento do mercado nesta quarta-feira. Em Porto do Rio Grande, recuou de R$ 130 para R$ 129,50. Em Cascavel, recuou de R$ 123,50 para R$ 123. Porto de Paranaguá seguiu em R$ 130. Rondonópolis, R$ 116. Dourados permaneceu em R$ 115. E Rio Verde ficou estável em R$ 114. Os contratos futuros da soja negociados na Bolsa de Mercadorias de Chicago fecharam a terça-feira com preços mais baixos. A combinação de fatores fundamentais e o clima de aversão ao risco no mercado financeiro global trouxe pressão aos preços. O avanço no plantio nos Estados Unidos segue sendo um fator baixista. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos divulgou o relatório sobre a evolução de plantio nas lavouras de soja. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7:12 agora. A saúde financeira dos funcionários influencia diretamente na produtividade e no clima organizacional das empresas. Mais da metade dos trabalhadores brasileiros, 63%, enfrentam problemas financeiros. Isso é o que revela a pesquisa Saúde e Gestão, realizada pela 11, a fintech especializada em saúde financeira e previdência privada corporativa. Dos 770 entrevistados, 30% relataram problemas de saúde física. A pesquisa também traz a visão de 293 RHs pelo Brasil para entender quais são as maiores preocupações na gestão dos colaboradores e mostrou que há uma diferença entre a percepção dos colaboradores e do RH. Entre as ações promovidas pelos RHs para cuidar dos colaboradores, 59% apostam na realização de palestras e ações específicas sobre saúde. 56% apostam em comunicações de conscientização e 49% na implementação de um plano de saúde tradicional. Apenas 16% realizam campanhas para implementar planos de saúde financeira, sendo esse o maior desafio apontado pelos colaboradores. E o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, cancela a reunião com ministros após impasse da desoneração. Quem traz os detalhes é Yuri Hudson. Mais um capítulo do embate entre o Congresso Nacional e o governo federal após a decisão de judicializar o tema da desoneração da folha de pagamento. Nesta terça-feira, o presidente do Congresso, o senador Rodrigo Pacheco, tinha uma reunião agendada com ministros e líderes do governo. No entanto, o mineiro cancelou o encontro. Na reunião seriam discutidos vetos presidenciais em análise no Congresso e também temas de interesse do governo federal. O cancelamento passa a mensagem de insatisfação do Legislativo com a medida tomada pelo governo federal de entrar no Supremo Tribunal Federal contra a desoneração. Pacheco afirmou nesta terça-feira que a vitória do governo no Judiciário sobre a desoneração é ilusória. Numa decisão liminar ou uma decisão definitiva, acaba sendo uma vitória ilusória, porque resolve um ponto, mas gera uma crise de confiança na relação entre os poderes para outros tantos temas que pressupõem uma relação de confiança, e pelo menos de minha parte, eu sempre busquei externar e ensejar esse sentimento ao Poder Executivo em relação aos comportamentos do Congresso Nacional. E além do que, acaba sendo uma exposição do Poder Judiciário. O encontro do presidente do Congresso aconteceria com lideranças políticas como o senador Jacques Wagner e Randolph Rodrigues, ambos líderes do governo no Senado e no Congresso, e também com ministros palacianos como Alexandre Padilha, de Relações Institucionais, e também da Casa Civil, Rui Costa. Mas o chefe da Casa Civil preferiu minimizar o embate e disse até que não sabia dessa reunião. É o que nós estamos fazendo aqui, dialogando, encontrando as condições e as formas de que durante um período alguém vai pagar menos a Previdência, porque as pessoas vão se aposentar, vão precisar receber seu salário para sustentar seus filhos, sua família. O fato é que, ao acionar o judiciário, o governo federal trouxe à baile sobre a desoneração também uma insegurança jurídica, especialmente das empresas. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. 7h15, último intervalo do Jornal Verde Vale desta quinta-feira. No próximo bloco, FAB envia helicópteros para resgatar atingidos por enchente no Rio Grande do Sul. 10 pessoas já morreram. E a Anvisa aprova remédio de diabetes para tratamento de doença renal crônica. E também espaço para as nossas notícias locais com ele, J. Pereira. Não saia daí. A gente volta já trazendo tudo em detalhes para você. Jornal Verde Vale.
Jornal Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h25, já de volta com o Jornal Verde Vale desta quinta-feira aqui pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Olha, a Força Aérea Brasileira, FAB, enviou 2 helicópteros na noite da última terça-feira para auxiliar no resgate dos atingidos pelas enchentes na região de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. O estado já registra 10 mortes por conta das fortes chuvas e 21 pessoas ainda estão desaparecidas. A FAB colocou 2 helicópteros lotados na base aérea de Santa Maria à disposição das buscas. A operação conta com auxílio de um dos óculos de visão noturna por conta das condições meteorológicas. Em uma das ações de apoio, a FAB resgatou uma família que estava ilhada em uma casa com risco de desabamento. Os moradores foram içados e transportados da região de Candelária até Santa Cruz. De acordo com o último boletim divulgado pela Defesa Civil Estadual, 10 pessoas morreram por conta das chuvas. Do balanço da Defesa Civil Nacional, 11 pessoas ficaram feridas e 21 ainda estão desaparecidas. E nessa segunda-feira, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aprovou o uso da empagliflozina, um remédio indicado para tratamento da diabetes do tipo 2, para uma outra finalidade, o tratamento de doença renal crônica. A aprovação foi aprovada no estudo EMPA-KidNey, conduzido pela Unidade de Pesquisa de Saúde Populacional da Universidade de Oxford, em parceria com as farmacêuticas Boehringer e também Eli Lilly. O trabalho apontou que a molécula reduziu em 28% o risco de progressão da doença renal ou morte por problema cardiovascular em pacientes com doença renal crônica, isso em comparação a indivíduos que não receberam o medicamento. Vale destacar que o medicamento também é utilizado em casos de insuficiência cardíaca e agora, com a aprovação para a DRC, oferece uma abordagem abrangente para tratar as condições cardiorrenais metabólicas. E a taxa de desemprego fica em 7,9%, é a menor desde 2014, no primeiro trimestre. Quem traz os detalhes desse levantamento é René Almeida. Em 7,9% no primeiro trimestre de 2024. O número representa um aumento de 0,5 ponto percentual em relação aos 3 meses imediatamente anteriores, mas fica bem abaixo dos 8,8% registrados em janeiro, fevereiro e março de 2023. O índice atual também é o menor para o período desde 2014. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada nesta terça-feira pelo IBGE. Segundo o Instituto, eram 8.600.000 pessoas procurando emprego no primeiro trimestre deste ano. A coordenadora da pesquisa, Adriana Berigui, explica o motivo do aumento em relação ao fim de 2023. E esse movimento de expansão do indicador, ele reforça um padrão sazonal, né, de que no início de cada ano há uma tendência, de fato, à expansão do número de pessoas procurando trabalho, uma perda de postos de trabalho normalmente de caráter temporário, né, de trabalhadores que estavam na ocupação ali no final do ano de 2023 e virando o ano, essas pessoas, parte dessa ocupação é dispensada, fazendo, portanto, aumentar a pressão do número de pessoas que procuram trabalho. No entanto, o próprio IBGE admite que o movimento sazonal do primeiro trimestre de 2024 não anula a tendência de redução da taxa de desocupação observada nos últimos 2 anos. O presidente do Conselho Regional de Economia de São Paulo, Pedro Afonso Gomes, vai na mesma linha. Os empresários que investem, aqueles da economia real, porque o setor financeiro não é economia real, ou seja, a economia real, agricultura, comércio, indústria, serviços, está com confiança. Então, sempre que há confiança, há investimento. E havendo investimento, normalmente há maior emprego, dependendo do tipo de investimento e do trabalho exercido. Então, o desempregado foi menor desde 2014, é muito bom. Para diminuir ainda mais o desemprego no Brasil, o economista cita medidas como a requalificação dos trabalhadores, especialmente investindo em conhecimento tecnológico e políticas de incentivo a pequenos empreendedores. Agência Rádio Web, produção e reportagem, René Almeida. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h29 agora. E o governador Ronaldo Caiado, do União Brasil, sancionou o projeto de lei
que concede bônus por produtividade aos servidores da educação até o final do ano. A medida foi aprovada em votação definitiva na Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, Alego, durante sessão na manhã desta terça-feira e já foi publicada em uma edição suplementar do Diário Oficial do Estado. De acordo com o projeto, o investimento representa 200 milhões de pessoas e beneficia mais de 200 bilhões de reais e beneficia mais de 48 mil professores e servidores administrativos, entre efetivos e temporários. O texto foi elaborado de forma conjunta pela Secretaria de Educação e pela Administração. Esse será o 4º ano seguido que o bônus é pago com recursos do Tesouro Estadual e do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização de Profissionais da Educação, o Fundeb. A categoria ainda recebe auxílio alimentação de R$500 e auxílio aprimoramento de R$500. E 6 meses após o desaparecimento do menino Pedro Lucas Santos, completados nesta quarta-feira, o promotor do Ministério Público, Paulo Brondi, disse que ainda não é possível afirmar se o garoto está morto ou se foi sequestrado. O caso aconteceu em Rio Verde, aqui no sudoeste de Goiás. De acordo com o promotor, ainda há perguntas que precisam ser respondidas antes de abrir processo. O padrasto da criança, José Domingos Silva Santos, chegou a ser preso no dia 8 de janeiro deste ano, suspeito de matar e ocultar o corpo de Pedro Lucas. No entanto, o homem foi solto no dia 8 de março, depois que o Ministério Público pediu a revogação da prisão temporária de José Domingos. Para a promotoria, não havia provas que ligassem o padrasto ao desaparecimento de Pedro Lucas. Em nota, a defesa de José Domingos informou que aguarda a conclusão das investigações e que tem esperança de que o garoto seja encontrado com vida. O programa Mães de Goiás já atende mais de 150 mil mulheres. Os detalhes com Maria Paula. Iniciativa do governo de Goiás, por meio do Goiás Social, o programa Mães de Goiás garante renda extra de R$250 a famílias com crianças de 0 a 6 anos e renda per capita de até R$109. Para receber o benefício, a mãe deve ter o cartão do programa, que é entregue no próprio município onde ela reside, em dia e local comunicado por ligação telefônica e SMS. Em caso de ausência no evento de entrega oficial, o cartão fica disponível para retirada em Goiânia a partir do dia 10 do mês seguinte. Para fazer a retirada, a mãe deve procurar o local e apresentar documento de identificação com foto. Uma terceira pessoa pode pegar o cartão em nome da titular, desde que apresente procuração com assinatura reconhecida em cartório e cópias dos documentos pessoais da beneficiária. De acordo com a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social, que operacionaliza o programa, o Mães de Goiás superou a marca de 155 mil beneficiárias nos 246 municípios goianos. De Goiânia, Maria Paula, da agência Cora de Notícias. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h33 agora. E o Corinthians pôs fim a uma sequência de 16 partidas sem derrota do América do Rio Grande do Norte nesta quarta-feira. De virada, o Timão bateu a equipe potiguar por 2-1 na Arena das Dunas e largou em vantagem no confronto da terceira fase da Copa do Brasil. Marcos Ítalo abriu o placar para os donos da casa, mas Breno Bidon e Kaká deram a vitória para o time paulista. O jogo da volta está marcado para o dia 21 de maio, às 20 horas, na Neoquímica Arena, em São Paulo. Quem se classificar para as oitavas de final vai faturar R$3.465.000 de premiação. O Corinthians tem a vantagem do empate. E em uma das suas piores atuações do ano, o Flamengo venceu o Amazonas por 1-0 e deixou o gramado do Maracanã vaiado. Sem criatividade, a apresentação rubro-negra só não ofuscou o retorno de Gabigol, muito festejado antes, durante e no momento em que entrou em campo, aos 18 minutos da etapa final. O Flamengo volta a campo no próximo sábado pelo Brasileirão, às 18h30, horário de Brasília, contra o Bragantino. E o Amazonas joga pela Série B na próxima segunda-feira, às 20 horas, no Moisés Lucarelli, contra a Ponte Preta. Amazonas e Flamengo se reencontram no dia 22 de maio, às 21h30, horário de Brasília. Se vencerem por um gol de diferença, os amazonenses levam a disputa da vaga para os pênaltis. Jornal Verde Vale. A
Agronegócios. 7h34. E os preços futuros do milho encerraram essa quarta-feira com uma alta de até 4 pontos nos principais contratos da Bolsa de Chicago. De acordo com a análise da Farm Progress, as cotações do milho se beneficiaram de uma rodada de compras técnicas, enquanto traders avaliam as previsões meteorológicas nos Estados Unidos. Segundo a Farm Progress, as previsões meteorológicas intermediárias sugerem que muita chuva adicional chegará ao centro-oeste dos Estados Unidos nos próximos dias. Isso poderá ajudar na qualidade do trigo de inverno e no potencial de rendimento. Contudo, ao mesmo tempo, geraria alguns atrasos no plantio do milho e da soja. Além disso, na manhã de quinta-feira será divulgado o relatório de exportações do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, no caso hoje. Os analistas esperam vendas de milho pelos Estados Unidos entre 26 milhões e 600 mil e 63 milhões de bushel na semana encerrada, no dia 25 de abril. A Bolsa Brasileira esteve fechada nesta quarta-feira por conta do feriado do Dia do Trabalhador. Por isso não houve movimentações. No mercado interno, problemas climáticos podem ser fator positivo para os preços na Bolsa Brasileira. E a conta de luz terá a bandeira verde em maio, sem cobrança de taxa extra. A matéria é com Humberto Ferretti. Conta de luz terá a bandeira tarifária verde em maio. A informação foi confirmada pela Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL. Quer dizer que não haverá cobrança de taxa extra. Com isso, o país completa mais de 2 anos de bandeira verde, desde abril de 2022. A boa notícia é consequência, por exemplo, das chuvas, que ajudam a manter o nível das represas das usinas hidrelétricas. Quando o consumo de energia cresce demais ou os reservatórios ficam mais vazios, o que não é o caso, por enquanto, o governo tem que acionar usinas térmicas. Como elas produzem uma energia mais cara, nessa situação são ativadas as bandeiras amarela ou vermelha e a conta de luz sobe para que o consumidor ajude a pagar a despesa extra. Sem esquecer que em maio começa o período de seca no país, que exige uma atenção maior. Da Rádio 2, Humberto Ferretti.